Bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Engenheiro Ângelo Correia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Executiva, Engenheiro Jorge Jacó. Excelentíssima Sra. Secretária-Geral da Comissão Executiva, Dra. Ana Palinhos. Senhores convidados e oradores, senhores representantes das empresas e técnicos do setor dos transportes, senhores patrocinadores do Congresso, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. O tema do Congresso hoje foi a energia e o ambiente. Pergunto-lhe qual o motivo desta escolha. É porque as questões ambientais e energéticas vão alterar os paradigmas dos sistemas de transporte e logística no futuro. A competitividade das economias dos países depende da sua capacidade para se adaptarem às condicionantes ambientais e energéticas. Por exemplo, nós temos um transporte terrestre de mercadorias com a Europa baseado na rodovia. É neste momento mais competitivo que a ferrovia. No entanto, por razões que têm a ver com a energia e com o ambiente, a situação vai se alterar e os países que não souberem antever as mudanças que aí vêm, adaptarem-se e prepararem-se, vão perder competitividade económica e vão empobrecer. E, portanto, é importantíssimo discutir estas questões para que possamos amadurecer as ideias e possamos preparar-nos para o futuro. Caso contrário, vamos empobrecer cada vez mais. Não é aqui apenas uma questão de fortalecer a ferrovia, mas também uma questão de fazer com que a rodovia continue sustentável, uma questão de intermodalidade, certo? A questão, acima de tudo, não é nem da ferrovia nem da rodovia, é da economia e das empresas. Os sistemas de transportes existem para servir as empresas. A rodovia terá sempre um papel que é insubstituível, porque é o único meio de transporte que faz a ligação porta a porta, portanto, se fará sempre parte das cadeias logísticas. Agora, nos eixos de grande tráfego e de longo curso, os constrangimentos ambientais e energéticos exigem que se crie uma ferrovia competitiva, uma ferrovia interoperável, sem problemas, sem restrições técnicas à circulação de comboios, que se resolvam os problemas que existem na ferrovia existente, que é antiga, é do século XIX, tem traçados inadequados, tem pendentes elevadas, tem linhas de cruzamento de comprimento insuficiente. Todos esses problemas têm que ser resolvidos para termos uma alternativa competitiva. Caso contrário, os custos de transporte vão de Portugal para o centro da Europa, que é a União Europeia, 80% do nosso comércio externo, representa 80%, e cada vez irá perder mais competitividade se não criarmos vias com meios competitivos para as nossas trocas externas e, portanto, isso desincentivará o investimento em Portugal e Portugal empobrecerá. Portanto, é necessário que nos adaptemos e preparemos para as mudanças que aí vêm, para servir a economia, não para servir a ferrovia, não para servir a rodovia. Este congresso comemora também, ou serve também como comemoração do 25º aniversário da Adfercit. Eu pergunto que balanço faz destes 25 anos de atividade da associação? Olha, há membros da Adfercit com muito mais capacidade para responder essa pergunta do que eu, porque eu sou, apesar de ser o presidente atual, só estou na Adfercit há 5 anos. Mas, portanto, a Adfercit é uma associação que tem intervido na vida pública e tentado melhorar as políticas de transportes do nosso país desde que foi fundada. Já interviu a vários níveis em questões, digamos, é um centro de pensamento estratégico, em que as ideias são amadurecidas ao longo dos anos. As ideias que e as propostas da Adfercit têm por trás um amadurecimento, em muitos casos, de décadas. E ao longo desse percurso, a Adfercit interveio várias vezes no caso do comboio na ponte, sobre a instalação do comboio na ponte 25 de Abril, o caso do metro do Porto, a separação da operação da infraestrutura ferroviária. A vários níveis, a Adfercit, o aeroporto da OTA, a Adfercit foi uma associação que interveio bastante para evitar que se cometesse o erro que teria sido construir o novo aeroporto de Lisboa na OTA, que era um local inapropriado, e, portanto, em várias outras ocasiões que eu citei, a Adfercit deu um contributo para melhorar as infraestruturas de transportes e a competitividade do país. Fê-lo, vai continuar a fazê-lo. Há, digamos, eu diria que há algumas dificuldades, principalmente ao nível da comunicação para fora do meio dos transportes, mas sempre que podemos intervimos e tentamos contribuir positivamente para a formulação das políticas de transportes.